a outros não internacionais, mas nacionais, que não contem tanto para o seu core business, portanto, em termos financeiros, para criar, por um lado, para criar liquidez e, por outro lado, para, digamos, tornar o ativo sobre o passivo, portanto, o índice de ativo sobre o passivo, para o tornar menor, para tornar mais atrativo até, não é? Quando algum investidor ou quando alguma, digamos, alguma instituição vai fazer a análise de contas à conta da demonstração de resultados e ao balanço do banco, quando vê ativo e vê passivo, vê que há, digamos, uma situação muito mais equilibrada. O que acontece é que hoje a maior parte da banca portuguesa tinha ativos sobre passivos superiores a 150%, o que, numa situação de crise, e mais, esses 150% muitas vezes vinham, grande parte, de atividades que não tinham diretamente a ver com a atividade endógena, mas sim com uma atividade externa, e às vezes não, digamos, não com uma atividade maioritária, onde os bancos tivessem maioritariamente, mas com participações. Há aqui mais uma questão que importa explicar. Esta é uma notícia de que soubemos ontem e tivemos a tentar desenvolvê-la também neste sentido e que é muito importante. Os bancos europeus estão a desfazer-se de títulos da dívida pública portuguesa. Deter dívida pública portuguesa neste momento é mais penalizador para os resultados de stress tests à banca do que deter dívida grega e irlandesa. Por que é que isso acontece? Isso tem a ver com o risco do reembolso, naturalmente, e com os prazos. É que enquanto que a situação grega e a situação irlandesa está mais ou menos clarificada e, digamos, está a ser tratada, Portugal ainda continua a ser um mistério para grande parte dos investidores, nomeadamente da parte da banca. Ainda não se sabe o que vai acontecer a Portugal. É muito difícil de quem está do lado de lá dos Pirineus distinguir aquilo que é Portugal e aquilo que é a Espanha do ponto de vista da economia e da potencialidade de retoma. Como é que Portugal pode clarificar essa situação diante dos mercados? É fazendo declarações aos mercados, por exemplo, como fez ontem o Presidente da República a Bloomberg, garantindo que estão todos os partidos de acordo que a consolidação orçamental e o déficit são para manter as metas tal e qual como estão acordadas com Bruxelas? É assim? É comunicando desta forma? Eu julgo que não. Se o fazem, é porque é uma das formas possíveis de o fazer. Eu julgo que não. Eu creio que é com indicadores económicos. E esses indicadores económicos tardam e aqueles que saem não são de todo interessantes. A banca, por exemplo, nós temos aqui uma dupla questão em relação à banca. A banca em Portugal é constituída por dois tipos de grupos. Existem aqueles grupos financeiros bancários que se dedicam quase exclusivamente ao serviço de banca e existem aqueles bancos inseridos em grandes grupos que têm outro tipo de atividades para as quais, naturalmente, irão reencaminhar os fundos que têm. Porque é mais interessante. Refiro-me a energias eólicas, refiro-me a investimentos no Brasil e Angola, etc. E, portanto, isso vem ainda de pauperar mais, digamos, a potencial ajuda interna que podia haver. E, portanto, todos esses indicadores, julgo que são muito mais interessantes para potenciais investidores do que propriamente um discurso de boa intenção que seja feito, inclusive pelo Sr. Presidente da República ou por qualquer outro político digamos, de grande responsabilidade neste momento. Descendo um pouco também à economia real, porque é também disso que se trata aqui no Conselho Consultivo, como é que as famílias e as empresas se podem preparar para eventuais dificuldades de liquidez e empréstimos junto da banca, numa altura em que a banca também está com sérios problemas, ela própria, de se financiar e com esta descida do rating que tudo vai piorar? A grande preocupação são as famílias, porque enquanto se o FMI vier aí, não é? E mesmo o FEF só vai ser disponibilizado via FMI, o FMI não olha a meios para atingir fins. Um governo tem a obrigação, às vezes até olha a mais para os meios e não faz os fins como deve ser e não chega aos fins que deveria chegar porque está tão enredado nos meios. Mas o FMI não olha. E por isso... Acha que a receita do FMI vai tão mais além do que aquilo que Portugal tem feito ou vai apenas no sentido de garantir do que aquilo que está a ser aplicado está a ser efetivamente aplicado? Está a ser efetivamente aplicado, haverá com certeza já há, aliás, uma auditoria mais rigorosa às contas do Estado. O que não é mau. O que não é mau, o que é bom. É preciso ver que, relativamente ao disparo da dívida pública, e desde o 25 de Abril, só nos anos que o FMI esteve cá, é que houve uma maior estabilização dessa tendência. Portanto, até foi bom, em termos. E depois há outra coisa curiosa. E depois continua outra vez a aumentar de forma... Que são as pessoas que passaram, no outro dia víamos algumas entrevistas, pessoas que passaram efetivamente pela experiência de ter o FMI cá em Portugal, que já pediam que o FMI viesse. Sobrevivemos ao FMI, diziam as pessoas. Pois é, eu tenho visto as pessoas a chamar por todos messias. Até vejo a chamar pelo ex-ditador António Oliveira Salazar. Portanto, há todo um tipo... A sociedade está desesperada.
E as famílias estão desesperadas porque não veem que a classe política lhes dê a estabilidade, os meios, a reputação lá fora que deveriam dar. Mas e agora? Acha que o PSD, juntamente com o CDS, eventualmente com o PS, como tem sido colocado em cima da mesa por vários políticos da direita à esquerda, acha que pode vir a ser uma solução, pelo menos já este ano? Eu penso que não é por acaso que o Presidente da República, que é sábio nestas matérias, extremamente prudente, pediu que realmente houvesse quase um acordo de regime entre os três principais partidos, fosse qual fosse o resultado, para que eles... eu sei que isto é muito complicado para os partidos, porque permite quase que tenham um compromisso e que estão atados durante a campanha eleitoral e, por isso, os outros dois partidos que não são tão, no fundo, participativos nestas situações de regime e que têm um discurso muito próprio, farão sempre... enfim, uma contradição com isso e farão sempre um bode expiatório disso nas eleições. Mas a responsabilidade é fundamental, porque as famílias podem sofrer, e já estão a sofrer gravemente. As famílias vão ter que, muitas vezes, recorrer a uma renegociação de crédito, vão ter que reequacionar toda a sua vida e a qualidade de vida que têm. E, por outro lado, parece-me que, quando se cortou nos salários, estamos a cortar nos salários dos jovens, de pessoas que têm famílias. E quando se falou há pouco também no corte das pensões, eu penso que também nas pensões terá que haver uma solidariedade. Não pode haver o Portugal que trabalha, que teve cortes e que sofreu cortes e que estão a constituir família, que estão no expoente máximo das suas vidas, e depois também há aqueles portugueses que já provaram, que já trabalharam, que também têm direito ao seu descanso, mas a eles também terá que ser pedido, se calhar, um pouco de sacrifício. Temos 30 segundos para terminar. Gostava só de tentar esclarecer aqui uma dualidade que também as famílias questionam muitas vezes. O que é preferível, cortar salários ou aumentar o IVA? Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho profundamente errado que se corte nas pensões. Profundamente errado que se corte nas pensões, porque está mais próximo delas do sim, que eu. mas é profundamente errado, a meu ver, é profundamente errado cortar nas pensões. Que se corte noutras coisas, o Fundo Monetário Internacional não temos dúvidas nenhumas, o Fundo Monetário Internacional tem a experiência que nós temos de entrada noutros países, inclusive agora na Irlanda, o mais próximo, uma das coisas que faz, de facto, é cortar na administração pública, e aí sim parece-me que faz todo o sentido, temos um aparelho do setor público administrativo claramente exagerado e faz todo o sentido. E aí está a rigidez no mercado de trabalho. Não, claro, pois as famílias, digamos, é o revés que isso tem, é em termos das famílias que já neste momento estão a passar dificuldades, vão continuar a passar dificuldades. Basta atentar no boletim estatístico que saiu a semana passada, em que o crédito mal parado, o crédito de cobrança duvidosa, tem vindo a aumentar e vai continuar a aumentar. Naturalmente, por essa via, o desemprego vai aumentar, mas nós não podemos ter sol na eira e chuva no nabal. Quer dizer, nós para termos uma situação de equilíbrio, temos de ter um desequilíbrio no outro sítio qualquer. Bem, infelizmente é assim. Terminamos com essa ideia e vamos ter que a desenvolver um outro dia. Chuva no naval. As notas finais. Muito obrigada, meus senhores. Crise económica e iminência de um pedido de ajuda externa estiveram aqui em análise neste Conselho Consultivo de terça-feira, dia 29 de março.